Programa Casa Luxo, um oferecimento La Rioja Incorporation e JJ Luz. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo e, como sempre, o nosso programa procura mostrar para vocês sempre novidades, tendências do mundo da arquitetura, design interiores, e hoje nós vamos mostrar mais uma parte técnica que faz parte desse mundo e que muitas pessoas têm dúvidas, mas que todo mundo precisa, por exemplo, coifas, eletrodomésticos, e quem vai nos ajudar vai ser a Maeli. Maeli, obrigada. Prazer. E nós estamos aqui em uma loja em Sorocaba, a Maeli é a proprietária, e eu queria começar, Maeli, perguntar para você qual é a etapa que o cliente ou que o profissional deve procurar uma loja especializada para definir coifa, eletrodomésticos. Qual é a hora dessa procura? Olha, o momento ideal para que tudo se encaixe certinho, sem improvisos no percurso, seria no início do feedback com o cliente e o profissional. Ou seja, nesse momento é feita toda a abordagem técnica, dimensões de nicho, onde vai ser instalado o forno, a amperagem correta, que envolve parte elétrica. Que é diferente, né? É da parte de fornos. sim. Então tem toda uma especificação técnica para os fornos, para o cooktop, se é a gás, se é o de indução, que é uma tendência muito forte e moderna e que muitos clientes hoje solicitam em seu projeto. Uma questão técnica muito importante também que deve ser avaliada na estrutura da obra, ou seja, no início do projeto, é em relação à coifa. A ilha, por exemplo, que é essa que está aqui atrás, ela exige uma estrutura na alvenaria, ou seja, precisa de uma gaiola onde ela vai ser sustentada, mesmo sendo um produto que vai entrar na obra lá na frente, quando o cliente já estiver prestes a estar se mudando. Mas esse preparo tem que acontecer lá atrás na estrutura para que tudo seja adequado, ajustado de acordo com o projeto. Quando você diz, então não é só questão de gesso para esconder o duto, é a questão de estrutura mesmo, para aguentar... Para sustentar a coifa, exatamente, e para fazer esse caminho da exaustão externa, que é a verdadeira função da coifa. Apesar de todas as coifas virem com a opção de depurador, que não necessariamente precisaria dessa saída externa, o cliente acaba perdendo na eficiência do produto. Então, a gente costuma recomendar que essa exaustão externa seja feita. E é exatamente no momento da obra, na parte da alvenaria. E suponha que, Maeli, não deu tempo, ou na verdade não sabia que tinha que chamar nesse momento, dá para fazer depois, mas acontece que tem que chamar o eletricista. Exatamente. Né, fazer uma reforma dentro ainda de uma obra, Exatamente. Né? Vai envolver eletricista, vai envolver o trabalho do gesseiro, recorte, enfim, começa opções de improvisos, na verdade, coisas que podem ser evitadas se o profissional lá atrás já dá esse auxílio para o cliente. E sobre as coifas? A gente sabe que tem vários modelos, nós vamos em feiras, às vezes mostramos no nosso programa, a gente tem coifas que parecem lustres, tem coifas curvas, com vidro. O que você vê como uma tendência hoje? Qual a linha que você vê mais assim de novidade, que os clientes procuram mais? Realmente, Adriana, hoje é uma infinidade de opções assim imensa. Temos desde os modelinhos mais tradicionais, que são os retinhos, que se encaixam em qualquer projeto, desde o moderno até o mais exuberante. E temos também os modelos mais exóticos, que se confundem com lustre, que acaba roubando a cena dos outros eletros na cozinha. E eles funcionam da mesma forma ou mais apelo decorativo? Olha, é relativo. Tem modelo, aí vai muito da utilização do perfil do cliente. Tem modelo que realmente acaba apelando para a estética, mas não zera a questão da funcionalidade. E tem modelos que priorizam, no caso a estética daí exige um pouquinho para se adequar nessa prioridade da função de exaustão.
mas hoje há infinidade de opções, o cliente tem assim total liberdade, muitas opções mesmo, desde o projeto mais simples ao mais sofisticado. E as pessoas investem nessa parte, porque hoje tem botões touchscreen para tudo, né, nas coifas também tem. Sim. Isso encarece o produto? Olha, hoje devido à concorrência, temos produtos italianos, a linha espanhola, temos também os nacionais, acaba agregando um pouquinho mais, mas nada que fuja da possibilidade que faça com que o cliente exclua essa opção. Hoje é uma opção bastante aceita pelos clientes. E nós estávamos até conversando um pouquinho antes, você me falou que hoje tem até coifas inteligentes que avisam a hora de trocar, né, o filtro. Exatamente, os acionamentos por touch, que ela te avisa, você controla a intensidade da iluminação, avisa o momento da lavagem do filtro, o momento da troca do filtro de carvão. Então, hoje coifa é um produto, o atendimento é muito interessante porque a gente vê a expectativa que o cliente cria, a emoção que ele coloca na compra e na escolha. Então, não é um produto que o cliente chega, aponta não, é colocada toda uma emoção, uma expectativa. O cliente está levando hoje muito a sério, tanto para o lado funcional quanto o lado decorativo, conciliar essas duas coisas. E assim, hoje, você fala tanto dessa parte decorativa, é uma tendência fazer o espaço gourmet, as pessoas têm o hobby hoje de cozinhar, acho que nem todo mundo cozinha pela falta de tempo. Então é uma parte que as pessoas realmente têm investido. E assim, falando em decoração, tem um lado estético também. Por exemplo, muitos clientes, às vezes é uma dúvida dos profissionais também, essa questão de emendas. Então, existe uma altura máxima que eu consiga fazer uma coifa sem emenda ou ela sempre vai existir? Qual seria essa altura? Olha, hoje oferecemos duas opções para o cliente. As padrões, que são as de origens espanhola, italiana, as americanas. Essas coifas são padronizadas, ou seja, acaba limitando para um padrão de pé direito finalizado de no máximo 2,70. Mesmo assim, ela já vem com uma emenda no duto, que é essa emenda que vai proporcionar esse ajuste para mais ou para menos. Porém, temos também a de fabricação própria, que é as coifas nacionais. Essas coifas são fabricadas de acordo com o projeto do cliente, ou seja, não teria nem sequer uma emenda no duto, podendo atingir um pé direito finalizado de até 4 metros. Então, tem essa opção para o cliente também. Maeli, eu tenho uma curiosidade a respeito dos acabamentos das coifas. Hoje a gente vê muito inox, mas antigamente a gente tinha eletrodomésticos em branco, tinha até o cobre, hoje a gente vê preto. Existem esses tipos de acabamento ainda ou predomina só o inox ou só tem inox? Adriana, hoje predomina o inox. Por quê? O inox acaba proporcionando melhor qualidade, vitalício, então ele não vai enferrujar, ele não vai amarelar, diferente do galvanizado pintado, que exige manutenção periódica. E a questão, novamente, da estética. O inox ele tem uma combinação universal, então qualquer projeto se encaixa. Antigamente existia uma certa preocupação do cliente, mas minha geladeira, o meu fogão vai ser branco, da linha branca, então não gostaria de colocar uma coifa de inox. Mas se pararmos para observar, é visível que o inox, assim, ele é infalível na cozinha. E ele sempre está presente, por exemplo, mesmo num fogão branco, ele tem elementos cromados. Exatamente, tem a torneira, tem a cuba, tem os puxadores do armário. Ou seja, levando todos os benefícios que o inox proporciona, diferente do galvanizado pintado, o galvanizado acabou se tornando assim uma opção mais descartada e hoje a maioria dos fornecedores deixaram de lado, já não colocam o produto mais no mercado. E no próximo bloco nós vamos mostrar um pouco mais dessa loja, principalmente a parte externa, a parte da área gourmet, as churrasqueiras. Não saiam daí! Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar.
Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse, ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Casa Luxo e agora na loja com a Maeli nós estamos vendo a área gourmet. Então Maeli, o que você tem hoje, né, para a área externa? Quando eu falo gourmet, na verdade, hoje está tudo integrado, né? Cozinha, gourmet, às vezes é uma coisa só, um ambiente só. O que você tem de produtos, né? O que existe no mercado para essa área, né, de gourmet mesmo, de churrasqueira, né, de lazer? Olha, Adriana, hoje temos opções sob medida, ou seja, acaba dando total liberdade para o profissional e para o cliente colocar, desenhar aquilo que se enquadra melhor no dia a dia, no cotidiano dele. Então temos churrasqueiras integradas com cooktop, com fritadeira, com barbecue, que acaba proporcionando assim todas as atividades gourmet que acontecem em reuniões com amigos, familiares, e é exatamente isso que você acabou de dizer. Hoje, espaço gourmet já não é mais aquela área restrita que antigamente ficava fora da casa, ou seja, era a cozinha e o espaço gourmet. Hoje não. Hoje a opção está sendo integrar, juntar. E com isso a gente consegue oferecer produtos finos, não tão rústicos, totalmente higiênicos, diferente das tradicionais churrasqueiras de alvenaria, aquelas de tijolinho que você vai utilizando, suja, não tem como limpar. A nossa linha... São porosos, né? Exatamente. E nem um pouco estético, né? Não tem nenhum apelo estético. A nossa linha de inox e vidro, ou seja, o cliente faz o churrasco, dá a festa que ele precisa dar, limpou. Tá novinho, tá bonitinho, o ambiente continua decorado, tudo certinho. E você falou, a churrasqueira, na verdade todo mundo conhece, você tem opções com grill giratório, acho que elétrico, outros manuais. Existem, quais os tamanhos que vocês existem para esse grande, pequeno, ou é PMG, como que funciona? Sim. Olha, Adriana, é uma variedade muito grande. Para os amantes do churrasco, é um espaço que eles enlouquecem. Primeiro, porque as churrasqueiras são sob medida. Segundo, que vem a opção, desde o suporte às bases padrões fixa para espetos e grelhas, até sistema de elevador, a opção do motor, que o espeto é elétrico, fica girando. Então tem opções de quantidade de 4 espetos até 18 espetos. Esses 18 servem umas 50 pessoas no churrasco? Até mais. Temos um modelo que tem integrado 4 espetos e um sistema de elevador, que seria uma churrasqueira de aproximadamente 1 metro. Já atende de 40 a 50 pessoas. E o que é esse sistema de elevador que você fala? O sistema de elevador, Adriana, é um suporte que tem uma grelha que você pode movimentá-la, desde a parte inferior mínima até a superior máxima. Ou seja, se você for colocar medalhão, você coloca na parte para ir cozinhando, né? Inferior, você quer mantê-la quente ou quer deixar ao ponto de cada pessoa, cada amigo. Você consegue tanto deixar no meio para ir cozinhando aos poucos ou deixá-la no máximo, que a intenção é estar mantendo essa carne aquecida. E sobre os acabamentos? A gente aqui na loja nós estamos vendo as laterais em vidro.
né? Esse vidro pode sair para limpeza ou o ideal é que ele fique fixo? Não. A questão do vidro, além da estética, deixar o produto mais bonito, entra a questão da higiene novamente. Então o cliente pode estar retirando esse vidro, colocando no chão e lavando e repondo. Então a intenção é essa. Além também de proporcionar o fechamento lateral para ajustar a exaustão, né? Que a coifa por si já proporciona. E o fundo, Maeli, eu vejo alguns casos que coloca pastilha, né? Coloca-se pastilha no fundo ou um outro revestimento. E aqui os modelos que eu estou vendo nessa loja são fundos com inox. Isso é uma regra ou também é estético, higiênico, né? Pode ser feito dos dois jeitos? Olha, Adriana, o painel, veja bem, pode ser colocado pastilha, pode ser colocado granito, que é comum, porém, no atendimento, costumo indicar o inox, porque se for ver o granito, ele é poroso. E ali vai estar manuseando carne, gordura, sal grosso, então ele tem a tendência de reter tudo isso. Já o aço inox, ele não é poroso, ele é liso, então a limpeza se torna mais prática e, contudo, resultando numa higiene também, né, melhor. A pastilha, pense naqueles rejuntinhos para você estar removendo. Com isso, assim, pode ser colocado? Pode, mas não é o mais viável pelas dificuldades. Uma manutenção maior, É uma né? manutenção maior, um cuidado maior. E quando você falou que nós temos para a área, né, gourmet, área externa, a churrasqueira, você também falou que existe um barbecue. O que é esse barbecue? O barbecue, ele funciona para você fazer um grelhado ou até mesmo um medalhão, churrasco, à base sob pedra vulcânica. Ou seja, diferente da churrasqueira, que a gordura cai, pega no carvão e retorna na carne, o barbecue, a pedra vulcânica retém essa gordura. Então, para quem não quer uma carne mais saudável, uma dieta mais, né? Então, ele retém a gordura que voltaria para a carne. E essa pedra não preciso trocar quase nunca ou não tem manutenção? Olha, a manutenção dela é muito longa, então vai anos, ela é bem durável. E eu consigo encontrar facilmente essas pedras para comprar no mercado? Consegue sim, sem dificuldade nenhuma. E daí nós temos também a peça que você chama de dominó, que na verdade é um cooktop. Não tem diferença de um cooktop tradicional ou existe? Não, é a base, tanto pode ser vitrocerâmico, como a gás ou elétrico. O que acontece? O dominó, a intenção dele é conjugar com a churrasqueira e desmembrar do ambiente da cozinha. Ou seja, num evento de churrasco, entra uma maionese, entra um arroz. Para o cliente não precisar se deslocar, ele está ali dentro, rápida, integrado, né, com a churrasqueira e atendendo já essas necessidades. Então ele não precisa ser grande, um cooktop de 4, 5, um dominó com uma chama ou de 2 chamas já seria o suficiente para atender esse ambiente. E daí você tem uma fritadeira, e eu estou perguntando tudo isso, Maeli, porque tudo isso está dentro de uma coifa. Então, até você me falou, as coifas podem ser sob medidas. E então, normalmente acontece isso quando uma pessoa numa área gourmet tem todos esses equipamentos, elas ficam sobre uma coifa mesmo. Exatamente, sobre a coifa fica com liberdade para fazer qualquer tipo de cardápio, atender qualquer tipo de cardápio. E no próximo bloco nós vamos mostrar um pouco mais desse mundo de eletrodomésticos, coifa, cozinhas e área gourmet. Não saia daí! Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente.
Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Estamos de volta no nosso último bloco do Casa Luxo e antes de voltar ao nosso bate-papo com a Maeli e mostrar mais novidades para vocês, eu queria fazer uma dica, na verdade, sobre aqui é um forninho de pizza que me chamou muito a atenção por causa do acabamento que está sendo utilizado nele. A Maeli me contou que é um acabamento de quartzo, então é um acabamento bem bonito, diferenciado e foge um pouco, porque muitos clientes têm dificuldade, o que eu vou fazer de acabamento, eu posso usar revestimentos. Na verdade, o que a gente utiliza normalmente são pastilhas pequenas para conseguir fazer esta curva ou a pintura. Então, eu deixo uma dica aqui para vocês de um revestimento diferenciado e muito bonito que pode ser utilizado em sua residência. Estamos agora na parte da loja que tem vários eletrodomésticos, principalmente os fornos embutidos, os micro-ondas. Maeli, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa. Vocês têm, eu estou vendo aqui que tem puxadores diferentes, inox, vidro. Essa parte está muito em alta, essa parte de forno elétrico, forno a gás. Assim, o que é mais econômico, o que é mais recomendado? A gás, elétrico? Adriana, aqui temos uma diversidade de fornos, cooktops, cubas, pias, torneiras, ou seja, acessórios e utilidades de inox diferenciadas, peças exclusivas e diferenciadas. Os fornos, hoje, temos opções de a gás e elétrico. E por questão cultural, hoje ainda existe um certo receio por parte do consumidor em optar pelo forno elétrico. Ou seja, na maioria das vezes, a gente sente uma certa dificuldade em convencer o cliente a sair do tradicional, que seria o gás. É uma cultura que ainda precisa ser trabalhada melhor. E, Maeli, o que gasta mais, assim, energia? Porque a grande preocupação, na verdade, é o gasto de energia, o consumo. O elétrico gasta mais que o a gás? Como fica essa história para explicar para um cliente? Sim, uma comparação bem simples de se entender. A utilização de um forno geralmente ultrapassa o período de 1 hora. Ou seja, ficaria mais econômico o a gás se o período fosse até no máximo 30 minutos ligado. Passou de 30 minutos, o a gás se torna mais caro. Porque o forno elétrico ele tem um termostato que quando atinge 30 minutos, ele mantém aquela temperatura e o consumo já não é como de início. Então ele só vai consumindo o suficiente para segurar aquela temperatura. Então ele se torna mais econômico, sem dizer a praticidade e a segurança que o forno elétrico oferece e proporciona também. E os tamanhos são de 60 a 90 centímetros? O padrão é 60 centímetros, na maioria dos projetos 60, mas existe projetos específicos de espaços mais amplos que temos também os de 90 centímetros para embutir. E uma curiosidade, Maeli, a respeito, por exemplo, do respiro. Há necessidade sempre de respirar, né, o eletrodoméstico quando está embutido. Existe um padrão sempre nas laterais, ou frente, ou fundos, ou né, sobre o produto? Como que funciona isso? Porque na hora de um projeto de marcenaria ou de modulados, os arquitetos profissionais, o proprietário, o cliente precisa saber. Como que é padronizado isso? Não é padronizado, Adriana. Isso é definido de acordo com cada fornecedor. Então, cada fornecedor tem a sua restrição técnica. Hoje, a melhor tecnologia, marcas as mais conceituadas, optaram pela ventilação frontal. Ou seja, acaba não exigindo do cliente um espaço interno desnecessário para que essa ventilação ocorra. Então há um aproveitamento maior no caso, né, para estar embutindo. E a ventilação fica toda
frontal. E é uma solução para quem esqueceu de deixar o espaço de ventilação sem dor de cabeça, né? Exatamente. E nós temos aqui também ao nosso lado, né, um outro modelo de eletrodoméstico, que é uma lavadora, né, de louças, uma lava-louças, que fica embutida também, né? Nós temos aqui, posso abrir, Maeli? Pode, claro. Aqui é uma lava-louça de embutir. Ela, no caso, deveria ser embutida na base inferior dos modulados e fica totalmente embutida. Essa, especificamente, ela atende a 8 serviços. Tamanho é um tamanho excelente, tem a questão do prato, que hoje em dia é adotado. Cabem, né, Isso, então esse quadrado. é um dos maiores que temos hoje, né, que já é bem adotado. Então ela consegue segurar, consegue atender, né, um prato nessa medida. E a porta dela é sempre inox, porque nós conversamos antes, pessoal, aqui a Maeli também me mostrou a geladeira que dá para ficar embutida. E há a possibilidade dessa geladeira, ela tem gavetas externas, de ser revestida com o MDF, com o próprio acabamento do armário. Existe essa possibilidade aqui ou não? Existe também, tanto o refrigerador como a máquina de lavar louça. Ela pode, a parte inferior, tanto finalizar com o detalhe de inox, quanto o MDF. E as cubas, Maeli? Nós temos materiais diferenciados, eu estive na Revestir esse ano, eu vi que as marcas conhecidas lançaram novos produtos no mercado, mas a grande tendência mesmo é o vidro, né? Sim, hoje o vidro está em alta, acredito que muito influenciado pelos cooktops de vidro preto. Grandes marcas lançaram o vermelho, lançaram no branco, então com isso puxou as cubas, que agora está sendo bem aceita também. Tem até espelhadas, né? Exatamente, acaba enriquecendo ainda mais o ambiente. E tem um material que você até me mostrou aqui na loja que eu achei interessante, que você me falou que é antibactericida. Isso, hoje, diferente de anos atrás, Adriana, cuba já não é uma necessidade, uma utilidade necessária que o cliente fala, eu preciso ter uma cuba, um bem necessário. Hoje, cuba já entra como um acessório decorativo também. Então, tem muita opção na hora de escolher a sua cuba. Tem cuba dupla com inox acetinado, tem cuba dupla com inox liso, tem as de vidro, como você disse, tem essa antibacteriana e diversas medidas. E o que chama a atenção são os acessórios que vêm neles, né? Exatamente, os acessórios que agregam produto, desde tábua para conjugar ali na cuba, né, a utilização, até cestinhos auxiliares, grades aramadas. Então tem muitos acessórios que pode estar sendo utilizado para facilitar também o dia a dia, né, do cliente, do consumidor. Maeli, quais são os tipos de cooktop que nós temos no mercado hoje? Hoje, Adriana, temos os cooktops a gás, que não foge muito do tradicional. Temos que pode ser tanto vidro quanto em aço inox. Temos o de indução e temos o vitrocerâmico, que são os cooktops elétricos. Maeli, muito obrigada por ter batido esse papo conosco, explicado um pouquinho desse mundo, né, de eletrodomésticos. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la, Adriana. E vocês, eu gostaria de deixar um clipe com um pouquinho dos acessórios, um pouquinho mais do que nós não vimos aqui, que existe nesse mundo de eletrodomésticos, decoração de cozinha e área gourmet. Gostaria de agradecê-los pela audiência e até o próximo Casa Luxo. Programa Casa Luxo, um oferecimento La Rioja Incorporation e JJ Luz.